Muito boa tarde a todos os ouvintes. Vamos falar de saúde, mais um espaço que tenho aqui convosco, desta rúbrica de saúde e bem-estar. E uma vez que entramos no mês de julho e começaram as férias escolares, hoje vou dedicar esta rúbrica às crianças e vamos falar de prevenção de acidentes domésticos nas crianças. A importância desta temática, uma vez que as crianças agora estão de férias, voltaram a casa, as rotinas alteraram-se, após um ano de estudos, a criança pensa sobretudo em brincar é a sua principal, digamos, função. Vamos falar de alguns perigos que existem em casa e de algumas formas de atuar no sentido de prevenir acidentes domésticos. Os acidentes com as crianças efetivamente são a principal causa de morte nelas. O melhor mesmo é prevenir. Crianças que até aos 14 anos têm como sua principal causa de morte ou morbilidade acidentes domésticos. 36% dos acidentes em crianças nesta idade, até aos 14 anos, ocorrem em casa, mas se nós apertarmos aqui este número, esta escala até aos 5 anos, este valor sobe para 80%. 80% é um número muito elevado. Muitos dos acidentes têm resolução fácil, mas a grande maioria deles não, tem consequências nefastas para a criança, para a família. Daí querer abordar esta temática. As principais causas de acidentes domésticos são através de quedas, de cortes, de queimaduras, de intoxicações. Depois, entre as crianças mais pequenas, dos 0 aos 3 anos, a principal causa é a asfixia e o engasgamento. As crianças, em regra geral, gostam de brincar. Qualquer utensílio, qualquer objeto pode ser considerado um brinquedo. Aliás, para a criança tudo é considerado um brinquedo e é mediante esta premissa, isto que sabemos, que devemos atuar. Botões, tampas, pequenas moedas, pequenos pregos, brinquedos e peças muito pequenas muitas vezes constituem efetivamente um perigo para essas crianças aqui entre os 0 e os 3 anos, que nós sabemos que estão numa fase de descoberta e estão numa fase que a maioria dos objetos levam-nos à boca para melhor descobri-los. Portanto, há que ter atenção relativamente a isto e vamos falar um pouco de como atuar hoje. Sabendo que a maioria dos acidentes ocorrem, em primeiro lugar, por falta de atenção por parte dos adultos, muitas vezes também menospreza-se ou dá-se menos importância a alguns riscos comuns que temos nas nossas casas e que não se dá importância a eles, riscos com o imobiliário, além do mobiliário, com alguns objetos objetos e utensílios que estão guardados em locais inapropriados, e é isto que vamos falar hoje. E grande parte acontece em pequenos atos de distração por parte do adulto e acontecem acidentes que podem ser graves. Portanto, a vigilância, a consciência e a supervisão sobre a criança deve ser cada vez maior à medida que ela vai adquirindo as suas habilidades no que respeita à locomoção e à manipulação de objetos. À medida que a criança se vai desenvolvendo a si própria a nível físico e a nível também cognitivo, devem aumentar estes cuidados, uma vez que a criança começa a ter mais liberdade de atingir ou de tocar em objetos que, quando é mais pequena, assim não acontece. É importante ter algum cuidado sobre aqui algumas situações que vamos falar. O mais importante aqui será alertar para os riscos, mas alertar para o risco em forma de ensino, ensinando aquilo que devem ser os comportamentos mais adequados. Não se deve limitar a proibir a criança de fazer determinadas coisas, determinados atos. Deve sim procurar ensiná-la e alertá-la para os riscos que esses atos envolvem, para que ela possa, sobretudo, desenvolver noções de perigo e dos comportamentos perigosos que pode estar a desenvolver e que podem pôr em risco a sua vida. É importante também não desistir disto. Não é fácil ensinar competências a crianças mais pequenas, mas é importante sobretudo dar o exemplo, fazer o exemplo
daquilo que devem ser as atitudes a quando das brincadeiras e a quando do manuseio de alguns brinquedos. Sobretudo as crianças sabemos que imitam tudo, imitam os outros pares, imitam os adultos. É importante que este trabalho, que esta sensibilização seja por isto, a sensibilizar aquilo que se não deve fazer através da imitação. Depois outro campo fundamental é na casa, ter uma casa preparada, digamos, criar e manter ambientes seguros. São fundamentais para uma redução aqui da exposição que a criança fica ao risco de acidentes graves. Os perigos dentro de casa podem se tornar efetivamente armadilhas para as crianças. É importante tornar as casas seguras e é disto que venho-vos falar hoje. E agora que as crianças e os mais pequenos estão em casa, estão de férias, tiveram este ano letivo no meio escolar, e ou ficam com os pais ou ficam com alguém da família, com avós, pessoas mais velhas, é importante ter alguns cuidados, e eu vou-vos falar isso nos diferentes espaços da casa, alguns cuidados a ter, e preparar a casa para receber essas crianças e para saber que se vai passar mais tempo com a criança em casa. É fundamental esta criação e esta manutenção de espaços seguros. Por exemplo, nas escadas. As escadas devem ter, em crianças até aos 5 anos, devem ter proteções, barreiras de acesso à escada. É importante, são barreiras de fácil aplicação, que se adquire em plástico, em madeira, que digamos que funcionam como portão de acesso à escada, e é importante estar sempre fechada, ter esse cuidado de munir as escadas disto. Depois, para crianças mais velhas, acima dos 5 anos, que já andam nas escadas com autonomia, garantir que todas as escadas têm um corrimão. São regras muito básicas, mas que assim deve funcionar. Nas janelas e varandas, importante colocação de grades, de redes de proteção nas janelas e varandas mais elevadas, no sentido de que a criança, quando se aproxima, não tenha sequer a oportunidade de que aconteça aqui um acidente numa janela ou numa varanda. Depois, nas piscinas, junto à beira d'água, é a altura estival de ir a banhos. Nunca se deve deixar uma criança perto da piscina ou da praia sozinha. É importante estar sempre atento, ter pelo menos um elemento adulto atento às brincadeiras que a criança vai fazendo junto à água. E essas brincadeiras e esse espaço junto à água deve ser sempre, a criança deve ter sempre vestido ou o colete ou as braçadeiras, no sentido em que, se houver uma queda, se a criança cair para dentro da água, poder se salvar e não comprometer aqui a sua saúde. É fundamental. Depois, nas piscinas, é importante, nesta fase do ano, pode parecer mais um trabalho, mais uma tarefa, mas é importante ter as piscinas protegidas, com uma tela à volta das piscinas. Hoje em dia o mercado tem estas soluções todas. Ter uma tela que faça uma proteção à volta da piscina e que haja uma área de abertura amovível, em que possa haver a entrada e saída das pessoas para a piscina, mas que toda a superfície da piscina esteja protegida, de maneira a evitar aqui um acidente e uma queda na piscina. Vamos falar da cozinha, um dos lugares, dos espaços da casa que mais acidentes domésticos ocorrem nas crianças. Não se devem deixar crianças sozinhas na cozinha. Devem-se guardar facas, objetos pontiagudos e cortantes em sítios, em locais menos acessíveis à criança. Quando isso não é possível, é importante adquirir dispositivos de venda livre que permitem o trancar de gavetas e armários de maneira a criança que não possa aceder a eles. Depois, não se devem deixar tachos e panelas na cozinha sem ninguém estar na cozinha. Facilmente a criança de outro espaço da casa desloca-se até à cozinha, a cozinha não tendo ninguém a supervisionar esta situação pode ser perigosa. É importante verificar no final das refeições se desliga os bicos do fogão. Durante o espaço em que se está a cozinhar, é fundamental verificar e manter os cabos das frigideiras virados para o interior do fogão, no sentido em que a criança eventualmente, se entrar na cozinha e se houver menor supervisão,
não vá pegar naquele cabo daquela frigideira e vá sofrer aqui uma queimadura. Portanto, é importante criar este hábito dos cabos das frigideiras, por exemplo, estarem virados para o interior do fogão e não para fora. Depois guardar fósforos, isqueiros em lugares seguros, manter as crianças afastadas dos fornos, dos micro-ondas. Às vezes é difícil quando é apenas um adulto em casa e são várias crianças. É importante criar aqui uma barreira, colocando uma cadeira ou duas para criar aqui uma margem de segurança e uma distância entre a criança e o objeto, neste caso o forno, que pode provocar queimaduras. Importante também guardar pequenos eletrodomésticos que podem funcionar como peças cortantes em armários mais altos, em sítios fechados que a criança dificilmente tenha acesso a eles e que podem ser fundamentais aqui na prevenção de acidentes. Ainda na cozinha, mas falo-vos agora de produtos de limpeza e outros produtos tóxicos, normalmente até são guardados na cozinha ou nas casas de banho. É fundamental guardar estes produtos fora do alcance das crianças. Já falei que existem fechos específicos que impedem a abertura de armários e gavetas, neste caso na cozinha ou noutro espaço da casa. Não se deve colocar lexívias, inseticidas, outros pesticidas utilizados na vida do dia a dia em garrafas de água ou refrigerantes, uma vez que a criança, mesmo que se possa guardar numa garrafa de água, numa garrafa de outro refrigerante e que se coloque uma etiqueta a dizer o que é que contém aquele recipiente, a criança até aos 5 anos, não sabendo ler, não vai interpretar esta mensagem escrita na etiqueta e vai pensar que é um refrigerante ou uma garrafa de água e pode ter tendência a beber esse líquido. Portanto, é fundamental este tipo de produtos de limpeza, produtos tóxicos, serem completamente retirados do acesso às crianças. É fundamental este aspecto, que existem nesta altura do ano, férias de verão, grande parte dos acidentes são também por intoxicações por estes produtos. Depois, relativamente à parte elétrica, às tomadas, todas as tomadas devem ter ligação à terra. E falo isto para quem eventualmente faz obras em casa ou de quem está a construir algum imóvel, ter essa ideia. São regras já de construção, já de há muitos anos, mas quando muitas vezes se fazem pequenas obras, facilita-se e há muitas tomadas que não têm ligação à terra e é fundamental. Depois, instalar protetores de tomadas para evitar choques elétricos. Também peças de compra muito fácil nas superfícies comerciais, dotar todas as tomadas que ficam ao nível da criança, sobretudo tomadas mais baixas, tipo tomada de rodapé, devem ser protegidas com estas tampas. São tampas plásticas que previnem que a criança possa introduzir algum objeto metalizado e possa sofrer algum choque elétrico e pode ter danos. Isso é mesmo fatal, embora reconhecendo uma corrente como é a nossa, 220 volts, numa criança de meses ou 2, 3 anos, pode ser fatal este aspecto. Já falei um pouco disto quando falei da cozinha, mas objetos pontiagudos e cortantes devem ser mantidos fora do alcance da criança, como sendo facas, tesouras, chave de fendas, alguma ferramenta que possa haver lá em casa para alguma bricolagem, deve ser sempre guardada em armários mais altos, em sítios que a criança não tem acesso. Depois, a tábua de passar a ferro e o ferro de engomar não deve ser deixado ligado com o fio desenrolado. Além da elevada temperatura, é um perigo que pode ser puxado pela criança e a criança se queimar. Deve-se evitar as tábuas de passar a ferro que possam ser puxadas para baixo e acontecer aqui efetivamente um acidente. Portanto, é fundamental, quando se está nesta atividade de passar a ferro, que haja a maior vigilância, que o ferro esteja num sítio seguro e que só seja mesmo utilizado depois de quente e sempre sobretudo com crianças fora deste espaço em que se está a passar a ferro. Depois, com os medicamentos, também é fundamental. As crianças nesta fase do ano muitas vezes ficam com amas, com outros familiares, com avós que tomam medicação, e é fundamental haver este alerta.
relativamente aos medicamentos. Os medicamentos devem ser guardados em lugares altos, de preferência em armários ou caixas fechadas, para a criança nem sequer vê-los, ou seja, nem ter esta curiosidade em mexer naquelas caixas. Deve ser essa a preocupação. Não se deve também tomar medicamentos diante das crianças, ou seja, a simples atividade de descascar o comprimido e levá-lo à boca e tomá-lo com um copo de água não deve ser feito diante das crianças, uma vez que já falei que as crianças tomam tudo como um exemplo e podem, uma vez sozinhas e tendo acesso a esse tipo de medicamentos, podem tentar imitar o adulto. E é importante que medicamentos fora de prazo não se acumulem em casa nos nossos armários, sejam devolvidos à farmácia para ter o devido tratamento, no sentido de prevenir-se aqui também lesões, acidentes e acidentes que normalmente são graves com medicamentos. Depois outra temática que eu acho que deve ser uma premissa: as armas de fogo. As armas não devem estar em casa, devem estar num espaço afastado de casa, na garagem, num telheiro, e devem estar devidamente guardadas num armário fechado com uma chave, de maneira a criança nunca possa ter acesso a esse tipo de armas. Há pessoas que são caçadores, que têm a sua arma em casa, e a arma deve estar efetivamente muito bem guardada, de maneira a criança nunca ter acesso a este espaço. E nunca deixar munições, deixar qualquer tipo de carregamento de armas espalhado pela casa que possa levar a criança a ter esta curiosidade em procurar a arma e tentar fazer daí uma das suas brincadeiras. Isto são tudo alguns conselhos que vos deixo enquanto profissional de saúde, conselhos muitas vezes que podem parecer simples e podem parecer quase próprios de todas as casas, mas a maioria das pessoas que ficam com crianças não têm esses cuidados. E é importante, quando se assume esse papel de cuidar de uma criança, preparar a casa para isso, fazer essas pequenas mobilizações, ter essas atividades, esses atos de segurança, no sentido de prevenir aqui situações, sobretudo muitas vezes deixa essas crianças com outras pessoas, já falei disto, pessoas mais velhas, com os avós, com tios, com primos, com outras crianças, que muitas vezes crianças também de outra idade em que a casa já não está preparada ou não tem esses cuidados. É importante, no dia que se assume cuidar de uma criança, nesta altura de férias, ter estes cuidados e preparar a casa para isso. Era isso que vinha-vos aqui trazer hoje, no sentido da prevenção de acidentes domésticos nas crianças, e desejo-vos umas boas férias a todos e haja saúde. Até à próxima semana.